Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, foi onde nós fizemos a leitura no início do culto. Mateus 28, do verso 1 ao 10. Mateus 28, do verso 1 ao 10. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mateus 28, do verso 1 ao 10. Glória a Jesus. O texto que fala sobre a ressurreição de Jesus. Nós vamos ler pela segunda vez, este texto hoje. E no final do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. E eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Amém? Senhor Jesus, a tua palavra que é viva, que é eficaz e que está aberta diante aos nossos olhos nesta noite. Eu clamo a ti, Senhor, que tu venha me conceder sabedoria, entendimento, unção, autoridade, para que eu possa pregar a tua palavra. Espírito Santo, eu creio em ti. Espírito Santo, tira os meus medos, tira, Espírito Santo, as minhas imperfeições, tira, Espírito Santo, aquilo que me atrapalha a viver. Espírito Santo, opera em mim e neste momento toma minha mente, o meu intelecto, porque, Senhor, eu não me julgo capaz de pregar esta mensagem, mas pelo teu Espírito Santo eu sei que eu posso, mas por mim mesmo eu sou incapaz, Senhor, de pregar a tua palavra. Porque as minhas palavras tocam o ouvido do homem, mas é o Senhor que pode tocar no mais profundo íntimo. Ensina-nos a tua palavra, eu confio em ti, Espírito Santo. Ensina-nos a tua palavra, fala conosco nesta noite. Para a honra e glória do teu santo nome nós oramos, e assim também te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Podei-vos assentar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Como poderemos nos colocar de modo como que dignos de fazer algo para Deus, sabendo que nós não somos dignos de nada? Por nós mesmos nós não podemos nada. Nós não podemos nada. Essa é uma verdade, irmãos, que a gente precisa entender. É uma verdade que a gente precisa compreender, que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não conseguimos fazer nada. O salmista Davi disse isso: pobre e miserável,
Pobre e miserável eu sou, mas o Senhor me sustenta. Nós somos pobres, nós somos miseráveis, é a graça de Deus que nos sustenta. Ai de quem bate no peito e diz: não, eu posso, eu vou, eu sei. É pela graça de Deus. É impossível nós caminharmos, é impossível nós cantarmos, nós orarmos, nós pregarmos, nós abrirmos a porta da igreja, se não for pela graça de Deus. É impossível isso. Nesta noite, o título da mensagem é o plano central da redenção. Quando se estuda na teologia, soteriologia, quando se estuda a doutrina da salvação, quando se estuda a doutrina, do pecado, a martirologia, ou se estuda as doutrinas sistemáticas, ali da Bíblia, a gente vê algo que é como que o centro de todas estas coisas. Se fôssemos, por exemplo, resumir a Bíblia num só versículo, houve um teólogo que disse que nós resumiríamos em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O resumo está ali. Quando se estuda teologia, quando se estuda as doutrinas, quando se estuda a palavra de Deus, tendo uma visão panorâmica de Gênesis a Apocalipse, se depara diante de algo que nós chamamos de o plano central da redenção, o plano central da salvação, porque a Bíblia aponta a salvação, a Bíblia aponta a redenção, mas qual então é o plano central disso tudo? Qual é o centro da redenção? Será que é o cultuar a Deus? Será que é eu batizar? Será que é eu tomar a Santa Ceia? Será que é eu cultuar? O que é o plano, então, central da redenção? O plano central, ou o plano de Deus para o homem, o plano de Deus para o homem, não é uma vida sem sentido ou desprovida de socorro, porque Deus, Ele dá sentido à nossa vida, e Ele dá socorro a cada um de nós. Nós entendemos também que quando Deus Ele faz isso, dá sentido à nossa vida e traz o socorro ao nosso coração, nós vemos que esse socorro vem porque coisas, elas vêm contra nós. Muitas vezes para abalar a nossa fé, para abalar a nossa vida. Muitas vezes a pessoa cai num pecado. Muitas vezes a pessoa não resiste, ela cai à tentação, ela sucumbe à força da tentação, por falta da leitura, por falta do jejum, por falta da oração. Mas a Bíblia mostra o plano de Deus, e a Bíblia também mostra que Deus Ele não foi pego de surpresa quando o homem pecou, e Deus não é pego de surpresa quando o homem peca. Mas quando lá no passado o homem pecou, falando de Adão, falando de Eva, Deus Ele não foi pego de surpresa. E tudo isso começou a acontecer para que o plano central da redenção lá na frente viesse à tona. E muitos pensam que Deus Ele é pego de surpresa, muitos pensam que Satanás Ele festeja, ou festejou algumas coisas, como por exemplo, alguns cantam, alguns dizem que Satanás ele bradou, que Satanás ficou muito feliz quando Jesus morreu na cruz, que o inferno fez até um carnaval, fez uma festa lá. Não, fez não, de maneira alguma. O plano de Satanás era não permitir que Jesus fosse até a cruz. Por isso que na matança dos inocentes, quando Jesus bebê, os seus pais fugiram com ele.
Por isso que Satanás sempre tentou tirar o foco de Jesus, porque Satanás ele não queria que Jesus subisse à cruz. Então o inferno não bradou, não fez festa, Jesus morreu, vamos celebrar. Não. O pastor Prado, uma vez a gente conversando, ele dizia que isso é uma frase, né? Quando a pessoa fala assim, não, mas Satanás, ele fez festa. O pastor Prado disse que isso é um analfabeto teológico, ensinando coisas erradas. Isso é um analfabeto, né? Meu Deus, pastor William, é um analfabeto teológico, não pode. Meu Deus, ele ergue a calça assim, meu Deus, né? Os irmãos de Piracicaba que estão vendo, né? Matar um pouquinho a saudade dele, né? Ele ergue assim, meu Deus. Satanás não queria que Cristo fosse à cruz. Por isso que no deserto ele vai ali tentar, ele joga o que ele tinha, ser prostrado, adorares. Me adoraram, eu vou te dar tudo isso aqui. Jesus não adorou, Jesus não fez isso. Ao longo das Sagradas Escrituras, quando nós pegarmos lá em Gênesis e nós terminarmos lá em Apocalipse, nós vamos ver o plano de Deus para derrotar o mal. O plano de Deus para derrotar o mal. Deus derrota, decreta o fim, acaba. Em síntese, nós vemos que o plano de Deus ele vem em 7 estágios. E o plano de Deus ele decorre para derrotar o mal, quando Deus forma o homem livre. Quando Deus forma o homem livre, concede ao homem o livre-arbítrio, o poder de escolha. Então o homem ele escolhe o bem ou ele escolhe o mal. Mas como? Eu não estou entendendo como que isso pode ser para derrotar o mal, se o homem escolhe então o pecado. Porque Deus ele vê lá atrás, pelo corredor da eternidade, também a queda da humanidade. Então Deus ele previu que o homem iria pecar, que o homem iria cair. Por isso que Apocalipse 13:8 diz que antes da fundação do mundo, o plano de redenção da morte do Cordeiro de Deus já havia sido escrito. Então, pelo corredor da eternidade, Deus ele previu que o homem iria pecar, que o homem iria cair. Deus também ele vê e ele faz a preparação para o Salvador. Após a queda de Adão e Eva, Deus ele anuncia o seu plano de salvação. Ele fala que é da semente da mulher. E ali numa maneira de linguagem figurada, um acontecimento que ia para o futuro, Deus mata um animal inocente e cobre Adão e Eva com a pele daquele animal inocente, simbolizando Jesus, o Cordeiro de Deus inocente, que iria morrer na cruz do Calvário. Por isso que João capítulo 1 verso 29, João olha, aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o plano de Deus para derrotar o mal, ele segue quando acontece a encarnação. Não é reencarnação, tá? Isso é espiritismo, é encarnação. Ele se torna, ele se faz um de nós. Deus envia o seu filho, e o filho nascido da mulher, como nós cantamos nesta noite, Deus enviou o seu filho amado, e Deus ele envia o seu filho amado, nascido da mulher, e Jesus então nasce. Maria, a Virgem Maria, concebe Jesus Cristo. E o plano de Deus para derrotar o mal, ele continua. Quando então nos encontramos na atual função do Salvador, no hoje, nesse momento, o que Jesus está fazendo, como o plano de Deus é hoje, o plano de Deus hoje para a nossa salvação, é que Jesus hoje trabalha por nós, como nosso advogado e como nosso intercessor. E Deus, a Bíblia vai discorrendo. E o plano de Deus também para derrotar o mal, quando a Bíblia escatologicamente aponta o retorno
retorno de Jesus, o reinado de Cristo sobre a terra no milênio e o juízo final. Ali então a Bíblia aponta que Cristo retornará, reinará e Cristo julgará. Isso é plano de Deus para derrotar o mal. E o sétimo ponto do plano de Deus para derrotar o mal é quando então a Bíblia aponta, João e Apocalipse fala de um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu, esse céu que nós vemos, e esta terra já não existem mais. É como que o céu, depois do milênio, né, vai vir o arrebatamento da igreja, 7 anos de tribulação. No final, depois da tribulação, vem uma grande guerra. Mas aí aqueles que não têm a marca da besta, eles entram dentro do milênio. Aí no início do milênio, Satanás é preso. Aí Cristo vai reinar 1000 anos. Os santos, os que foram arrebatados, os salvos que morreram em Cristo Jesus, descerão e reinarão aqui com ele. E todo o povo vai subir a Jerusalém ao menos uma vez no ano. E toda a terra haverá prosperidade, e Cristo estará reinando e regendo 1000 anos literais. As pessoas vão passar a viver 300, 400, 500, 600, 700 anos, as que nascerem ali dentro do milênio. E no final diz a palavra de Deus que Satanás será solto e vai enganar ainda uma grande multidão. Mais uma guerra. Falou de uma guerra lá de Gog e Magog, depois fala mais de uma guerra e vai descer fogo dos céus e vai consumir. Aí vai vir o que? Juízo final. Aí isso aqui é como um rolo. Disse um teólogo que esse céu, essa terra, eles se desfarão como um rolo. Aí o céu fará assim, ó. Aí habitaremos, entraremos no céu. Novo céu, nova terra, nova morada, plano de Deus para derrotar todo o mal. Mas o plano magnífico de Deus, ele não culmina no arrebatamento. O plano magnífico de Deus, ele também não culminou na morte. O plano magnífico de Deus, ele culmina em algo específico, que é cruz, onde a derrota total e completa do mal aconteceram. Foi na cruz, como há o cântico, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Então, na cruz, é o plano magnífico de Deus, se culmina onde a derrota total e completa do mal aconteceram. O mal, ele foi banido na cruz, e ele será extinto no segundo advento de Cristo, quando então lá na frente, o final da tribulação, se diz que todo olho verá e todo joelho se dobrará. No segundo advento de Jesus será extinto de vez. E aí então o plano de Deus para derrotar o mal acontece. Mas qual é o plano então central da redenção? Uma vez que falamos de redenção, qual é o plano central da redenção? Existem 3 fatores que são muito importantes sobre a redenção. E o primeiro dele é a morte de Cristo. Jesus, ele não veio somente como um profeta. Ele não veio somente para falar, operar uns milagres. Jesus, ele veio e ele foi o próprio sacrifício vivo. E ele foi também o sacerdote. Ele foi aquele que fez o intermédio entre a nova aliança, onde derrama o seu sangue. Então, um fato que é muito importante sobre a redenção é a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E por que a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário é tão importante? Porque ali ele se entrega por nós.
Porque a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela foi substitutiva. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por mim, Cristo morreu por ti, Cristo morreu por todos nós. E nós merecíamos alguma coisa? Não, nós não merecíamos nada. Como a nossa irmã ministrando louvor aqui nesta noite, ela diz: nós não tínhamos nada, nós não merecíamos nada, mas Ele fez tudo por nós. Ele se entregou por nós, Ele morreu por nós, Ele padeceu por nós, carregou a cruz pesada por nós. E nós não merecíamos nada. Aliás, nós não merecemos nada. Alguém merece algo? Nós não merecemos nada. Nós merecemos a morte e Ele morreu em nosso lugar. Nós não merecemos estar bem, mas Ele padeceu por nós. Ele fez tudo por nós, Ele se entregou por nós, Ele se deu por nós, Ele carregou a cruz pesada, e num determinado momento Ele cai com aquela cruz pesada. Orlando Boyer, um grande teólogo que já descansa no Senhor, ele diz que nós não sabemos o motivo o qual Jesus caiu com aquela cruz e permitiram que alguém ajudasse ele a carregar a cruz. Mas certamente os romanos, quando eles permitem que alguém ajude Jesus a levar a cruz, porque eles não queriam que Jesus morresse também ali, porque o plano de Deus não era que Jesus morresse no meio do caminho, mas o plano de Deus era que Jesus subisse no alto do Gólgota, o monte da caveira, e ali fosse crucificado, e ali morresse por nós. Mas como um Deus de amor queria isso? Esse é o preço, irmão, a salvação. Abro um parêntese aqui. Por isso que devemos levar a nossa cruz, né? Ali ajudaram Jesus a levar a cruz. Por isso que sozinho nós não somos nada. Sozinho a gente pode chegar até ali, mas se nós estivermos unidos em Cristo Jesus, num só coração, num só propósito, nós vamos mais longe. Por isso que a igreja muitas vezes é comparada a um hospital, a igreja é comparada com isso, com aquilo, porque a igreja é um local onde as pessoas se amparam, se abraçam, se ajudam e vão caminhar juntas. O melhor lugar que tem sobre a face da terra é na casa de Deus. Não existe outro lugar sobre a face da terra que seja melhor do que não ser na casa de Deus. Não há outro lugar. A minha casa pode ser confortável, a minha casa pode ter isso, pode ter uma boa cama, pode ter um bom isso, um bom aquilo, mas nada se compara ao estar na casa de Deus. E levar a nossa cruz é padecer, se necessário for, mas é manter firme e cumprir o propósito ao qual Deus nos chamou. É assim, irmãos, caminhar em Cristo Jesus. A morte de Cristo foi porque Ele morreu por nós. Esse é o primeiro aspecto sobre a redenção, o primeiro fato sobre a redenção. O segundo fato sobre a redenção é a sepultura de Cristo. Muitas vezes nós falamos, né, que Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Só que teologicamente tem um outro fato que é importantíssimo. Foi a morte de Jesus na cruz, mas também é a sepultura de Cristo. Ele morreu, Ele foi sepultado. Colocaram Ele dentro de um túmulo. Os inimigos do Mestre Jesus, eles, né, e do povo de Deus, os discípulos de Cristo, eles se esforçaram para que Ele não saísse da sepultura. Tanto é que o esforço foi tão grande que a gente não vê falando que morreu fulano e ciclano e puseram lá um tanto de guarda romano. Não, na morte de Jesus, Jesus morreu, foi enterrado ali naquela colina, num túmulo novo. Colocaram ali aquela pedra para não entrar bicho e para me proteger. E colocaram ali também soldados romanos para proteger, para os discípulos de Cristo não irem ali roubar o seu corpo. O Filho de Deus, Ele não teve um cortejo funeral. Jesus, diferente de outros, muitas vezes Jesus saindo de uma cidade, viu ali vindo um cortejo, as pessoas levando ali o seu morto, Jesus ali orava, Jesus operou milagre. Nós também participamos quando morre um ente querido, morre um amigo, morre alguém, há aquele cortejo.
aquelas palavras no ofício fúnebre, palavras de vida, palavras de esperança, palavras que Jesus é a ressurreição e a vida. Mas Jesus não teve um cortejo funeral, e não era que estava numa pandemia, de Covid naquela época, não. Pegaram Jesus, retiraram da cruz, envolveram num lençol e colocaram no seu túmulo, dentro da sepultura. Foi sepultado de maneira simples. Não levaram arranjos e cânticos, não havia ali um coral cantando: ó mestre querido, como foi bom ter caminhado contigo. Não havia ali discípulos reunidos na porta do túmulo de Jesus, na sepultura de Jesus, no ofício de Jesus fúnebre, na caminhada de Jesus até na caminhada levando o corpo de Jesus até a sepultura. Não havia ninguém, porque assim como aconteceu com João Batista, acontece com Jesus. Jesus é morto e os seus discípulos dispersam. Fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. Colocaram uma pedra, colocaram guardas armados. Se naquela época tivesse ali, sistema de monitoramento de câmeras, teriam colocado também, teriam colocado câmeras, teriam colocado várias coisas. Se fosse no dia de hoje, teriam colocado ali até um carro do BOPE ali, blindado. Mas o que tinha de segurança mais reforçada na época, colocaram para vigiar o túmulo de Jesus. Soldado romano. Um soldado romano matava dezenas de pessoas sozinho. Eles eram treinados para matar, sanguinário. E no momento da sepultura, quando Cristo estava, o seu corpo jazia ali na sepultura, nem naquele momento Cristo parou de pregar. Interessante, Nem no momento que o seu corpo estava na sepultura, Cristo parou de pregar. Efésios capítulo 4, verso 9. O que Jesus fez de quando tiraram ele da cruz e colocaram? Efésios 4, 9. Verso 8 também. Efésios 4, 8. Pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O apóstolo Paulo falando: Cristo subiu, o Espírito Santo veio, foi derramado, deu dons aos homens. Cristo agora eleva o paraíso, está lá em cima, já não está mais embaixo. O verso 9: ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aqui neste período, Cristo, ele prega a sua autoexistência para aqueles que viveram no período antediluvial, ou antediluviano, diluviano, diluviano, diluvial. Cristo prega a sua autoexistência. E Cristo não vai pregar ali falando: agora está vendo, sou eu, aqueles que eles falaram, vem aqui agora que vocês vão ser salvos. Não, Cristo não prega para salvação, mas ele chega e diz: eu estou aqui. Até neste momento Cristo prega. E neste momento da sepultura, por que também é um ponto crucial? Por que faz parte dos três fatos tão importantes do Evangelho? Por que a sepultura faz parte? Porque ele mostra que Cristo transporta o cativeiro e agora dá dons aos homens. Davi diz: não deixarás a minha alma na sepultura. Então Cristo agora eleva-nos, agora é paraíso. Antes de um lado era, estava ali no Seol, mas seio de Abraão, e o inferno. Os salvos de um lado e os perdidos do outro. E agora Cristo traz essa viva esperança. Por isso que ele diz lá para o ladrão da cruz: em verdade te digo que estarás comigo lá no paraíso, hoje.
É o segundo fato do plano da redenção, na sepultura de Cristo. Mas qual é o plano central, então, da redenção? Como é o título da mensagem? O plano central da redenção. O plano central da redenção é a ressurreição de Cristo. Ressurreição de Cristo. Olha que interessante, 1 Coríntios capítulo 15, verso 13 e 4. 1 Coríntios capítulo 15, verso 13 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, crucificação, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, é o segundo fato, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Primeiro, segundo e terceiro fato do plano central da redenção. Cristo morreu, diz o apóstolo Paulo. Cristo foi sepultado. E Cristo não somente sepultado, mas ele ressuscitou. E que quando Cristo morreu, nós morremos com Cristo. Quando Cristo sepultado, nós estávamos ali. Quando Cristo ressuscita, nós somos ressuscitados que com vida, com esperança, com autoridade para a igreja, para o povo de Deus. O capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele usa esse capítulo, praticamente o capítulo todo, para falar só sobre o assunto da ressurreição. E por que a Bíblia trata de modo tão grandioso a ressurreição? Porque sem a ressurreição, a cruz não teria nenhum valor. Sem a ressurreição, porque a ressurreição ela é o ponto central do plano redentor de Deus. Se Cristo tivesse morrido e tivesse sido crucificado, que diferença teria de Cristo e dos dois ladrões que ali morreram com ele? Que diferença haveria de Cristo e de tantos os outros que foram crucificados pelo Império Romano? Mas Cristo morreu, foi sepultado, mas ali a morte não o segurou, porque ele ressuscitou e ele está ao lado de Deus. A ressurreição é o ponto central do plano da redenção. Porque se não houvesse redenção, se não houvesse a ressurreição, disse o teólogo Norman Geisler, a cruz não teria valor. Entenderam? Porque a ressurreição é o ponto central. Ressurreição histórica, não é a que o William Craig trabalha? Evidências históricas da ressurreição de Cristo. Esse é o ponto, irmão. Este é o ponto. Porque se alguns, você chega num ateu, fala em Jesus, fala, Jesus foi um bom homem. Você chega no muçulmano, o muçulmano fala, Jesus foi um profeta. Chega num budista, Jesus ensinou grandes coisas, fez muito bem, tinha um caminho bonito. Eles não questionam se Jesus existiu ou não. Não se questiona, porque hoje é o dia 4 de abril de 2020. E este marco 2020 foi quando? 2021. Vocês estão prestando atenção. Era só para saber se você estava. Todo mundo fez assim, né? Todo mundo fez assim. Demorou alguns milésimos de segundo aqui, mas eu entendi. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Foi rápido, né, irmão? Foram rápido. Todo mundo fez assim. 4 de abril de 2021. Isso marca um acontecimento que foi um divisor de águas. Jesus. A própria data mostra isso. Não questionam se Jesus morreu realmente numa cruz. Mas há questionamento sim, se ele realmente ressuscitou.
Após a morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus, a mensagem central dos apóstolos e dos discípulos de Jesus foi a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, a esperança continua, a palavra viva, genuína continua. Cristo morre pelos nossos pecados e Cristo ressuscita, como disse o apóstolo Paulo, para a nossa justificação. As mulheres viram a Jesus, centenas de discípulos viram a Jesus, muitos contemplavam a Jesus. Flávio Josefo, um grande historiador judeu da era, diz que os discípulos ficavam atônitos porque eles viram a Jesus, eles caminharam com Jesus, eles comeram com Jesus, eles falavam com Jesus, e não era uma alucinação. Eles estavam vendo a Jesus face a face, com um corpo glorificado, um corpo semelhante ao qual eu e você teremos quando acontecer a glorificação do homem. Quando Jesus estava caminhando, seguindo lá para o Gólgota, carregando a sua cruz, ele teve sede, e os soldados chegaram ali e levaram para ele algo para ele beber. E ele não bebeu. Levavam o suco da papoula, que é o ópio. Se Cristo tivesse bebido, Cristo estaria ingerindo uma droga, estaria perdendo seu sentido. Certamente Cristo não teria orado pelos soldados, certamente Cristo teria revidado, porque uma pessoa sob efeito de droga, ela não controla, ela fala coisas, mas Cristo não bebeu. Cristo estava em sã consciência, Cristo estava entregando a sua vida. Não é que tiraram, Cristo ele entregou a vida dele. Isso faz parte do plano central da redenção, desde lá de trás até a frente. A ressurreição ela foi necessária para completar a obra da salvação e para nos dar esperança que vida eterna há, e que um novo corpo nós teremos, e que esperança há, porque se o nosso mestre, tudo o que ele disse, tudo se cumpriu, e ele vivo está sentado à destra de Deus Pai, nós iremos com ele, irmãos, nós iremos passar a eternidade, nós iremos passar o tempo com ele, nós estaremos com ele, porque a promessa bendita acontecerá. Porque quando Cristo morre, depois Cristo ressuscita, Cristo vida, Cristo com o corpo glorificado, Ele está mostrando para os seus discípulos, para os seus seguidores, que as suas palavras são verdadeiras e são vivas e são vidas, e nisso nós devemos apoiar, nós devemos colocar a nossa fé, porque Cristo ressuscitou dos mortos e vivo está. Houve um teólogo que disse que certamente a ressurreição completa a salvação. Interessante isso. Corpo transformado. Se Jesus tivesse morrido, morreu, acabou. A falácia dos judeus, roubaram o corpo dele. Ou naquele período, jogaram o corpo dele ali e os cachorros arrastaram, o cachorro do mato, os bichos selvagens acabaram. Não. Viram colocando ele dentro do túmulo. E quando o anjo remove a pedra, o anjo ele não remove a pedra para que Jesus saia de dentro do túmulo, mas o anjo ele remove a pedra para que os discípulos de Jesus pudessem olhar e ver ali estão os lençóis que ele estava envolvido, e ele não está mais ali. Esta pedra não segurou ele, e quando o anjo remove a pedra, não era para Cristo sair, mas era para os discípulos verem o quão poderoso era Jesus. É para o quão poderoso é Jesus, é para nós olharmos, contemplarmos. Os milagres não é para a gente ver Deus, é para nós vermos o poder de Deus.
e aí sim, no poder de Deus, contemplar as obras das suas mãos e dizer, somente Ele pode fazer isso. Conversando com uma irmã essa semana, ela disse, olha, o que aconteceu com o pastor Prado foi um milagre, porque ninguém tira o tubo numa noite, sai da sedação e no outro dia está andando. Isso aconteceu com o pastor Prado essa semana. Tiraram o tubo dele, tiraram a sedação e no outro dia ele estava andando. Tomou até banho. Glória a Deus. Deus traz, irmãos, à existência aquilo que não é. Nós, pastores, eu começo por mim, nós devemos focar na ressurreição, nós devemos focar no poder da ressurreição de Cristo, no poder que emana da cruz, na luz que emana da cruz. Uma igreja para crescer, ela não precisa ficar fazendo trabalho, vamos pôr 12 aqui, 12 ali, 12 lá, vamos fazer isso, vamos fazer isso aqui. Ela não precisa se corromper. Uma igreja para crescer, ela precisa pregar o evangelho. Ela precisa ensinar as crianças o caminho de Deus, ela precisa ensinar os jovens os caminhos de Deus, ela precisa ensinar a todos o caminho de Deus, ela precisa ensinar as pessoas a valorizarem a Bíblia, ela precisa ensinar, ela precisa pregar, ela precisa crer que a Bíblia é verdade, ela precisa ensinar que Cristo morreu, foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou e está à destra de Deus Pai. Porque a preocupação muitas vezes da igreja é crescer. A preocupação muitas vezes da igreja é ter pessoas caindo pelas portas. Aí os pastores se vendem. Aí haja paletó para passar, né? Eu vi um vídeo na internet, isso é muito triste. É muito triste. Um púlpito alto, as pessoas chegam embaixo ali, o pastor, ou se diz pastor, enche a boca d'água e fica ali cuspindo. As pessoas para que recebam poder. E uma vez eu falando sobre isso, uma pessoa disse, pastor, você não pode falar isso, está falando mal de pastor. Eu falei, então você tem que arrancar as páginas da Bíblia, ainda mais quando Paulo fala que existem falsos profetas. Não é verdade? A pessoa às vezes diz, não, você não pode falar isso, porque fé não pode por quê? E o que dizer de Emineu e Fileto? Não é assim que a Bíblia fala? Tem que dar nome aos bodes, né? Eu não vou dar nome, falar, né? Foi o pastor, não, nada disso. Mas a igreja tem que combater, irmãos. O pastor não pode ser frouxo em cima do púlpito. A pessoa fala, não, o pastor tem que pregar, tem que falar a verdade. Sabe por quê, meus irmãos? Se vocês forem para o inferno, eu vou ter que dar conta da alma de vocês. Ó, você pregou assim, ó. É assim. Se eu ensinar o caminho errado para vocês, e muitas vezes, glória a Deus por isso, né? Muitos têm maturidade, têm conhecimento, mas os que não têm, os que convertem, começam um caminho, e o pastor está ensinando, está pregando, e se eu pregar uma heresia, se eu pregar algo errado, vai culminar no que Meia Pirman disse: quem crê num Jesus errado, embarca numa salvação errada, e desembarcará num céu errado. Na terra o ímpio chora e o ímpio sorri e o crente chora. A gente tem que entender uma coisa, que no céu não haverá choro e no inferno não haverá riso. Por isso que a mensagem do púlpito tem que ser dura, tem que confrontar o pecado, tem que ensinar, tem que falar, tem que abrir os olhos, porque no inferno não terá sorrisos, é só dor e sofrimento, e lá no céu é só alegria. Por isso a gente não tem que pregar Cristo, o plano central da redenção. Tudo apontou para Cristo, a cruz, o sepultamento, a ressurreição dele. Para nós concluirmos, falamos e lembramos não somente da morte de Cristo, mas sim da sua ressurreição. A ressurreição nos trouxe esperança de revestir-nos de imortalidade.
Com Cristo morremos, com Cristo ressuscitamos. Amém? Você está triste por isso? Eu não, né? Eu estou feliz. Cristo, vida eterna e vida em abundância. Vida eterna, vida em abundância. Seguirei ao meu bom mestre, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles conversavam entre si, conversavam com aquele moço, e o seu coração enchia de alegria, de paz. Ó, fica conosco nosso amado e bom Jesus. Essa é a verdadeira mensagem da Páscoa, Cristo ressurreto. E o plano central da redenção é Cristo ressuscitou e vivo está. E Ele reina para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Glória a Deus. Que Jesus, irmãos, seja o centro da nossa vida. Seja o centro da nossa pregação, do nosso viver, do nosso caminhar. Que Jesus, Ele reine, Ele opere, Ele tenha liberdade de trabalhar no nosso coração, de ensinar-nos a cada dia, a cada momento, e que os nossos olhos sejam abertos, possam estar abertos, olhando. Ele ressuscitou, Ele está intercedendo por nós ao lado do Pai. Que maravilha, né? Que maravilha. Nós temos 2 advogados, o Espírito Santo aqui e Jesus lá intercedendo por nós. Jesus, nosso intercessor, o sumo sacerdote, intercedendo por nós ao Pai. Glória a Deus. Este é o plano central da redenção, a ressurreição de Jesus. Que nós nunca venhamos a esquecer disso. Ressurreição, ressurreição. A gente pode procurar na internet, tem esses sites, né, de mensagens. Raramente você vai encontrar, né, alguém falando sobre a ressurreição de Jesus. É raro, sabia disso? É raro. Igual os assuntos mais pregados nos nossos dias é família, é prosperidade e cura. São os 3 assuntos mais pregados em cima do púlpito. E é raro quando sequer na igreja alguém cita a palavra ressurreição. Até parece que não está falando do Cristo da Bíblia, né? Se não fala das coisas dele. Glória a Deus. Amém? Você pode se colocar de pé, por favor? Nós vamos orar e já vamos encerrar. A Mariana vai orar? Li com ela, porque senão termina o culto e ela chora. Não. Desculpa. Glória a Deus. Vem cá, você vai orar? Começa a barra isso, eu vou orar primeiro e você ora, tá bom? Então vamos orar para que o Espírito Santo deixe essa mensagem gravada no nosso coração. Senhor Jesus, nós oramos a Ti pedindo que
a palavra do Senhor fique gravada em nossos corações e que nunca venhamos a esquecer da ressurreição de Cristo. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo foi sepultado, Cristo transformou, distribuiu dons aos homens e Cristo ressuscitou. Naquela manhã de domingo, quando ali os seus discípulos chegaram, o túmulo estava vazio, porque ele não estava lá, mas ele havia ressuscitado. Nós te glorificamos e te exaltamos, e que a mensagem fique gravada em nossos corações, que nunca venhamos a esquecer que tu, Senhor Jesus, ressuscitaste por nós, nos dando a viva esperança que nós iremos encontrar contigo e receberemos um corpo glorificado. Senhor, trabalha na nossa mente, no nosso coração, sê conosco, continue falando conosco, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, que assim o seja. Amém e amém. E a Mariana vai orar por todos nós agora. Senhor Jesus, agradecer. Abençoe as vidas, as famílias. Tira, vai, ora. Eu seguro para você. Seguro, vai, então ora. Senhor Jesus, abençoe a Cláudia, Jason, que abençoe toda a gente, que ele quer te adorar e ele irá abençoar a Deus. Amém. Amém. Aqui seu bico, né? Só tem a Cláudia e o Gerson na igreja, né? Não tem mais ninguém. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Na quinta-feira nós vamos ter o nosso culto online. Na quinta-feira eu fui embora correndo para casa e não sei o porquê, a internet do celular tem hora que estava travando. Cheguei em casa, a nossa internet em casa não estava funcionando. E dava o que fazer para rodar alguma coisa, e liga, vai daqui e nada, só conseguimos na sexta-feira. Mas nessa quinta-feira nós vamos transmitir o nosso culto online às 8 horas e no domingo ainda às 17h30. Venha, traga um visitante contigo em nome de Jesus. Alguém tem um pedido de oração? Não? Amém? Se tiver, tem que levantar a mão. Amém, glória a Deus, amém, aleluia. Que Deus abençoe os nossos irmãos que participaram conosco pelo Facebook. Que Deus os abençoe grandemente, que haja vida, paz, saúde e a bênção do Senhor sobre cada um de vocês. Levante suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce e bendita comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, não somente hoje, mas permaneça para todos sempre, e que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.